queridos amigos da Fraternidade Espírita, Irmã Sheila. Jesus nos abençoe, nos dê paz. Estamos aqui mais uma vez juntos para fazermos algumas reflexões sobre o tema proposto pela Casa, extraído da obra Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. E o capítulo que nós vamos fazer alguns breves comentários é o capítulo intitulado Tormentos Modernos, onde Joana de Ângeles ela vai fazer algumas considerações sobre a massificação, a perda do senso de humor e os comportamentos autodestrutivos. Então vocês já estão percebendo que todos esses estados, né, e consequências, elas são típicos de um momento globalizado, né? Ela atribui muito a globalização à incidência desses estados graves, né? Desses estados graves, né? Eu queria voltar até um pouquinho antes do que Joana fala na obra, para destacar, relembrar um pouco, que na verdade o século XX, né, o século XX, ele é um século marcado por guerras, né, as duas grandes guerras, né, elas da humanidade, elas estão localizadas ali, no século XX. A primeira grande guerra, de 1914 a 1918, né, que foi um fato social, político, econômico, ideológico grave, né, muito grave, e logo você encontra a guerra vai de 14 a 18. Em 18, por ali, 18, 19, 20, 1920, né? 1918, 1919, 1920, você já encontra aquela primeira pandemia, né? Onde já tivemos outras pandemias no mundo. Eu estou me referindo àquela que dizimou metade ou uma grande parte da população da Europa, né? E logo ali, veja como nós estamos falando de fatos que estão bem próximos um do outro, né? A Primeira Grande Guerra, 14 a 18, aí você em 19 tem a Revolução Russa, que foi outro fato muito significativo na história da humanidade, né? Com a queda do regime dos czares, do regime imperial na Rússia, e a assunção, né, passa a ter o domínio das ideias socialistas, enfim. Depois você tem, e nesse mesmo período você tem a pandemia, que dizimou milhões de vidas do mundo. Depois você vai encontrar, depois de 19 anos, 19, 20 para 40, mais ou menos ali, 20 anos, você começa, em 39 você tem o início da Segunda Guerra Mundial, né, que foi outro fato gravíssimo do século XX. Desculpem. Começa em 39 e termina em 45, né? Foram dizimadas aí algo em torno de, fala-se em 60 milhões de pessoas que teriam morrido. Uns dizem mais um pouco, alguns vão a 80 milhões de vidas, né? E com fatos gravíssimos, muito graves, porque havia ali uma manifesta ação de um processo de loucura mesmo, né? O nazismo,
né, com Adolf Hitler e aqueles seus generais, aquele staff que ele tinha, eram homens muito inteligentes, mas homens marcados por um grau de loucura, de ambição muito profundo, e que se reuniram, né? Se reuniram para realizar aquela tentativa de domínio da humanidade, né? Sobre uma proposta de supremacia da raça ariana, né? E tudo que a humanidade, todos nós já conhecemos sobre a Segunda Guerra, sobre tudo que envolveu aquele episódio gravíssimo, né? Mas eu estou narrando isso para a gente chegar ao ponto que vai interessar também a gente, que é a questão da mobilização dos aliados, né? Também em especial dos norte-americanos, que começaram a ter que investir muito em tecnologia e nas indústrias para realizar o processo de fabrico de armas e de outros tantos recursos exatamente para o combate. As indústrias, de um modo geral, se aprimoram muito, né? Principalmente a indústria de automóveis e outros tantos. A mídia se desenvolve bastante nesse período, né? Não a mídia eletrônica como temos hoje, mas a mídia ali que era possível ser desenvolvida. E então o homem passa a ter um impulso muito forte, principalmente com a vitória dos aliados, né? Passa a ter um impulso muito forte para o consumismo, né? Passa a se estabelecer um novo padrão de viver, né? Um novo padrão de conforto, né? Que até então não existia. Então a guerra também é muito responsável por esse novo modelo econômico, esse novo modelo empresarial, esse novo modelo social que foi implantado a partir da guerra, e tudo se torna bastante, se inicia ali essa globalização do pensar, né? Essa globalização do compreender e entender a vida e se manifestar na vida, né? Nós tivemos bastante influência dos meios de manipulação do pensamento, né? Até algo até um pouco hipnótico, como nós temos hoje, já bem aprimorado. Hoje o modelo de vendas é hipnótico, não? Modelo hipnótico. Então, na verdade, tudo isso se inicia ali. E com a globalização, aí eu estou pegando já de Joana para frente, né? Ela começa daí, né? O homem ele passa a ter uma redução muito significativa da sua humanidade. O homem se torna máquina, né? A ideia do homem e da proposta empresarial você é uma máquina. Tempo é dinheiro, né? Então todos esses princípios de venda, de comercialização, enfim, foram passados e foram, de alguma forma, absorvidos. Então o homem começa a ter uma dificuldade de se perceber enquanto ser humano. A sua humanização começa a cair, porque passou a haver uma exigência muito grande de aprimoramento das profissões, dos profissionais, né? E o homem passou a ter padrões de exigência no seu trabalho. Né? Tudo passou a ter mais uma maquiagem, tudo precisou ser maquiado para se tornar um produto vistoso e que despertasse a aquisição. Né? Então isso aí foi algo muito decisivo quando o homem passa a ser máquina, passa a ter a máquina, passa a ter o modelo, né? A ideia do modelo, essa ideia do modelo é uma ideia altamente destrutiva da humanidade, do sentido de humanidade, né? Então é nesse sentido que o homem passa também a ampliar de uma forma muito grave a sua indiferença pelo outro, né? O abandono do outro,
daqueles que não conseguiram, por assim dizer, êxito, sucesso, destaque. Né? Então, os processos de depressão, né, de ansiedade, de depressão, eles começam a se ampliar bastante. O homem pretendendo alcançar aquele modelo estabelecido, mas não conseguia, né? Porque as competições também se ampliaram muito, né? Tudo se tornou, tudo passou a ter uma escala de medição, né? O indivíduo, então, ingressa com consequências muito graves, que é o seu isolamento doméstico, até pelo conforto de tudo, televisão, né? Enfim, todos os meios de aquisição de recursos, de produtos domésticos que prendiam a pessoa mais no lar, né? A necessidade do triunfo também, como dissemos, já é uma consequência grave, né? A exiguidade de tempo para a vida interior, isso é um ponto que Joana de Ângeles destaca nesse capítulo, muito interessante. Porque o homem precisou trabalhar mais para adquirir mais, consumir mais. Então ele passou a esquecer do outro, a esquecer de si mesmo. Então ele passa a ter menos tempo cada vez para cuidar de si, observar-se, analisar-se. Então ele passou a ser alguém numa multidão, porém só. Porém só. Porque ele também realiza um processo de não ver o outro. A esse processo ela vai chamar de massificação. A massificação passa a ser uma eleição que o indivíduo realiza, né, para obter os ganhos, os êxitos e ser aceito nessa comunidade onde alguém só é feliz se tiver o êxito. Mas que êxito? O êxito que essa comunidade estabeleceu que deva ser. Os exitosos, os vencedores, os destacados, os que merecem elogios, são esses aqui que conquistaram isto. É um quadro muito grave. Esse foi um fenômeno muito grave que aconteceu na humanidade e que perdura ainda hoje de uma forma... Hoje, começou isso muitas décadas atrás, mas hoje esse fenômeno ele é dramático. Já era grave lá atrás. Hoje ele é dramático. Né? É o período onde o cinema cresce muito lá atrás. Né? O cinema cresce muito. As grandes produções, né? O padrão hollywoodiano, os filmes de Hollywood, né? As grandes produtoras de filmes estão lá, os grandes artistas do mundo todo vêm para Hollywood, né? Então as telas dos cinemas se enchem daquelas pessoas, das personagens criadas por seus autores, com as suas manias, com os seus hábitos, com os seus costumes, que estabelecem padrão para a sociedade de um modo geral. Ao tempo em que vendem, né, faz a mídia, faz a propaganda daqueles produtos, carros, cigarros, roupas, etc., que deveriam ser consumidas. Então o homem ele entra num período também de excesso de informação. Hoje isso já está no patamar gravíssimo, né? Um patamar gravíssimo, e isso vai gerando tragédias internas no indivíduo, tragédia nas famílias, porque a família foi muito afetada, principalmente nas décadas de 50, 60, 70, né? Onde se passou a ter, após a Segunda Guerra Mundial, se passou a ter também essa liberação sexual. Os padrões do século XIX, impressos na família, né, aqueles padrões que se cultivavam até o século XIX, ali no início do século XX, esses padrões começaram a ruir. A família foi a grande afetada, por essa massificação, né, das ideias
do descompromisso. Há uma proposta de descompromisso. Há uma proposta de despersonalização. O indivíduo perder a própria personalidade. O indivíduo se desconectar da sua identidade. Olha aí. Né? Então o indivíduo passa a se desinteressar por si mesmo, não só pelos outros, mas se desinteressar por si mesmo. Só se interessa por aqueles que têm o sucesso conforme o modelo havia sido estabelecido. Ele, de certo modo, ele se submete a um padrão estabelecido. Né? Ou seja, ele atua na vida sem alma. Ele desumaniza-se, não vê o outro, não percebe o outro. Né? Isso é muito grave, porque ele vai retornar aos instintos básicos para a competição, para a vitória, para as disputas, mas ao mesmo tempo ele é alguém muito inseguro. Por que muito inseguro? Porque ele perdeu a sua espontaneidade. Porque ele perdeu a sua autenticidade. Ele já não é mais ele. Ele é aquilo que o coletivo quer que ele seja. Olha que problema bem complicado, bem complicado. Joana vai dizer que o homem vai perder vai romper a sua homeostase, ou seja, o equilíbrio de forças internos que há nele. Né? Então, quando esse equilíbrio interno ele é rompido, o indivíduo tem uma tendência muito grande ao desequilíbrio e uma tendência muito grande a praticar atos autodestrutivos. Né? Ele se perdeu de si mesmo. Jesus até fala isso, o nosso mestre, né? Ele diz: de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a si mesmo. Né? Olha que coisa interessante. Então o homem não esteve preparado para todos os desenvolvimentos e conquistas tecnológicas que viriam. Ele não estava preparado para isso. O tecnológico fez com que o homem ele se apartasse do seu sentido humano. Ele não visse humano. Né? A família, naturalmente, também sofreu bastante com isso. Mas, obviamente, nós estamos falando de fenômenos humanos aqui, sabedores de que existe toda uma atividade espiritual inferior, né, obsessiva, né, inferior, que atuou também nesse contexto, vamos dizer assim. Né? Nesse contexto. Se nós analisarmos uma mensagem de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala de obediência e resignação, ele vai dizer algo muito interessante. Quando eu li isso há muitos anos, eu não esqueci isso, porque achei muito interessante aquela observação dele. Ele diz assim: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Porque se pensava muito ali, né? Aqueles séculos ali, depois da Idade Média. Então você vem ali com o Renascimento, você vem com o Iluminismo, né? Você entra no enciclopedismo, no positivismo, no espiritualismo racional. Né? Tudo isso está ali, naquele período ali, havia muita atividade intelectual, né? Os campos filosóficos se desenvolvem muito. A ciência, em especial o espiritismo, passa a ser uma espécie de ciência filosófica. Né? Então, a ciência filosófica. Então, há uma expressão dele muito interessante de Lázaro. Ele diz: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. E o vício é a indiferença moral. Notem como o problema já está localizado ali. Né? Está localizado ali, porque ali já tinha ruído o sacerdotalismo. Né? A religião já tinha começado a ruir.
com o desenvolvimento das ciências. Né? Então, aquilo que os sacerdotes, né, os religiosos, diziam que Deus queria que fosse assim, mas sem nenhum tipo de fundamentação, né, com bases dogmáticas, na verdade isso começou a ser muito contestado pela ciência, que dizia, não, mas esse fenômeno acontece por isto, pela ação da própria natureza, pela ação dessa força da natureza. Começou o instrumental também se desenvolveu bastante e começou a fazer as verificações e as medições naturais dos próprios fenômenos. Né? Então é nesse sentido, eu queria voltar agora, então é nesse sentido que a indiferença moral já começa ali naquele período que nós estamos vendo ali no meado do século XIX e um pouquinho antes, com o advento da capacidade do homem começar a pensar e se afastar de Deus, se afastar da sua própria humanidade. E só foi agravado por esses outros tantos fenômenos, né, que eu falei um pouco mais adiante, mas fenômenos assim, muito intensos e sequenciados. Final da década de 60, nós já tínhamos o quê? O Vietnã, a guerra do Vietnã. Olha aí, mais uma guerra. Depois vieram outras guerras mais localizadas ali no Golfo Pérsico e etc. Né? Mas são sequências de fenômenos destrutivos que o homem passou a se acostumar com eles. E a violência do cotidiano das grandes cidades também passou a induzir o homem a um estado de aceitação da violência, do descompromisso, da indiferença entre eles mesmos, entre nós mesmos, os homens. Né? Então, olha que fenômeno complicado. Então, que cabe ao homem? Qual a terapêutica a que se propôs para vencer a massificação? Né? E aí, para os lúcidos, porque senão, hoje nós continuamos seguindo. Hoje, qual é o fenômeno que temos? As redes sociais. Tudo é rede social. Né? Tudo é rede social. A rede social é importante? Muito. A rede social produz coisas boas? Sim. Mas é necessário que o indivíduo ele não se perca dentro da rede social. Né? Então ele precisa abrir um espaço para a intimidade privada, a intimidade própria, né? A fim de que ele tenha a dimensão exata de quem é ele e de qual é aquele pensamento que circula na rede. Né? Para ele começar a restabelecer a sua saúde interior, vendo-se, observando-se, autoconhecendo-se, preservando-se, amando-se. Fundamental. É necessário haver uma recuperação da sua própria identidade, perdida lá atrás. As mães da década de 90 para cá, vamos dizer assim, colocavam os filhos na frente da TV, assistindo os programas de auditório, ali, infantis, etc, etc, e ia fazer as coisas. Muitos deixavam com alguém olhando, iam trabalhar, etc. Que foi um outro fenômeno também que alterou bastante a estrutura da família. Né? É certo ou errado? Não é questão de ser certo ou errado, é um fato que houve uma alteração da estrutura da família. Né? E em muitos casos, a maternidade ela terminou se perdendo pela mulher ingressar em um determinado sistema, que é esse sistema que nós estamos falando, um sistema bem sólido, bem exigente e bem impactante, bem destrutivo. Né? E bem destrutivo. Né? Então, muitas mulheres elas sofreram um impacto muito grande dessa exigência de um pensamento mais concreto, de um pensamento mais objetivo, mais direto. Né? Se ela não, aquelas que não souberam dosar e compreender bastante qual era essa sua realidade,
dentro do contexto da família em relação aos filhos, né, e não conseguiu arrumar espaço emocional, mental, né, para atender a essas questões, se divorciou muito do seu contexto familiar. Né, se divorciou muito do seu contexto familiar. Então, para romper a massificação é necessário você ter a coragem de fazer isso. Porque, amigos, é assim, esse processo de massificação, do ponto de vista moral, eu queria falar um pouco sobre isso, é também um campo muito fértil para as fugas de meta pessoal. Nós, quando entramos na encarnação, com um planejamento reencarnatório. E muitos de nós, quando percebem que o planejamento reencarnatório está se realizando, os fatos estão acontecendo, as situações estão acontecendo, aquelas experiências que nós teríamos que passar na encarnação já estão acontecendo e nós estamos nos desenvolvendo, né? E começamos a perceber os fatos e tudo que acontece. Esse nosso passado espiritual ali dos 11, 12 anos de idade, hoje até um pouco mais cedo, 10 anos, começa a aflorar para o nível do consciente. Por isso é que o espírito nessa fase de 11, 12 anos é insuportável, ninguém suporta. Esse é pré-adolescência e adolescência, porque os conteúdos do seu passado, né, das suas vidas passadas, começam a ter abertura. Se até os 6, 7 anos, 8 anos, ele está se afirmando energeticamente na encarnação, né, consolidando, o perispírito está, vamos dizer assim, se ajustando definitivamente ao corpo para consolidar a experiência reencarnatória. Nesse outro período, o 11, 12, abrem as comportas do inconsciente e aquelas personalidades, aquele material todo da nossa emocionalidade e aspirações de outras vidas começam a ser derramados no consciente. Então, passamos a contestar pai, mãe, etc. Não há nada grave nisso. Agora, é necessário haver o quê? Uma elucidação, um esclarecimento, uma condução dos pais em relação a esse período muito delicado, até ele aportar lá na fase adulta, onde já é uma outra etapa psíquica, já é uma outra, já surgirão outros compromissos, uma série de outras questões. Mas esse período é meio revolto, esse período aí, dessa pré-adolescência, adolescência até ingresso na idade adulta, os excessos, os abusos, né? a criação das regras próprias, etc. Mas enfim, então há na massificação uma oportunidade inferior de fugir de compromissos morais. Então é mais fácil para mim fazer o quê? Bom, eu vou me ajustar à maioria. Então, há muitos anos eu tinha uma amiga, uma grande amiga, que ela não ia ao carnaval, não ia, né? Em um dado momento, eu percebia ela se preparando, se arrumando para ir para o carnaval e tudo, não, falando de carnaval. E aí eu disse assim, mas menina, você nem gosta de carnaval? Para que você vai ao carnaval? Ela disse assim, não, acho que todo mundo vai. Eu nunca esqueci essa frase, todo mundo vai. E eu disse assim, poxa, mas que coisa interessante, ela não gosta. Eu mesmo não gosto, nunca fui, porque eu não gosto. Mas ela foi porque todo mundo ia. Né? E nessa leva do carnaval são outras tantas permissividades que o indivíduo se entrega até por processos de violência íntima. Mas ele precisa entrar naquela massa, né? Ele perde a personalidade, ele se torna uma massa que é manobrada, que é guiada, que é dirigida por determinados pensamentos, modelos estabelecidos, e o indivíduo só se sente, por assim dizer, feliz, entre aspas, quando ele atende aquela massa, quando ele é reconhecido e é valorizado pelaquela massa, mesmo que aquela massa esteja em equívoco. Né? Mesmo que aquela massa esteja em equívoco.
né? Então o indivíduo ingressa no processo complicado e complexo de alienação. Para a retomada disso é preciso coragem. É preciso coragem, enquanto é tempo para fazer, né? Enquanto é tempo, porque os desdobramentos e as consequências disso são graves. Então ele vai compreender, ele vai criar um amadurecimento, ele vai fazer um despertamento para a recuperação da sua própria identidade, dos seus valores, de quem ele é, do ser único que cada um é. Olha que sacada fundamental, né? Sacada fundamental. Jesus chega a ponto de se referir a isso, ele dizer assim: brilhe vossa luz, a luz de cada um. Em outro momento ele diz que seja verdadeiro, sim, sim, não, não. Aquilo que você é, aquilo que você pensa. É um apelo que ele faz à autenticidade do indivíduo. Por que ele fala isso? Porque aí está a base de toda a saúde integral. Aí está a base de toda a saúde integral. Porque se você não vive, não fala e não quer a verdade, por isso ele diz verdadeiro, seja verdadeiro, não quer a verdade, você escolheu o ilusório. Né? Você escolheu o ilusório. Né? Porque o contrário da verdade não é a mentira. O contrário da verdade é a ilusão. E para manter uma ilusão, eu posso usar uma técnica que se chama mentir. Né? A mentira é uma forma de você alterar a verdade para se sustentar na ilusão. Então a ilusão para o espírito são as suas trevas. A luz para o espírito é a verdade. Por isso que Jesus diz, né? Eu sou a luz do mundo. Ele é a verdade para o mundo. Em outro momento ele diz assim: eu sou a verdade. Olha aí, que coisa. Né? Eu sou a verdade. Porque ele vivia aquilo. Ele não dizia por dizer, mas ele vivia aquilo. Então, amigos, é um ato de você libertar-se. Né? É um ato de você libertar-se. É o ato de você trabalhar na aquisição da sua libertação. Para isso é preciso ter coragem para romper com isso. Né? Mas como esses modelos são muito bem fincados no campo íntimo, você abandonar aquelas pessoas que também estão em equívoco, né? Que se entregam a si mesmas, né? E que não querem ser livres, porque para ser livre é preciso você retomar o seu compromisso reencarnatório. Para que eu vim mesmo? Para a família. Para que eu vim mesmo? Para a profissão. Para que eu vim mesmo? Para atuar, para servir, para crescer, para me desenvolver, para me manifestar socialmente. Conceder a luz de que eu sou portador aos outros, a fim de que eles, vendo assim, eles também se iluminem e busquem fazer luz própria. Joana fala muito bem isso, né, sobre o processo da autoiluminação. Da autoiluminação, que Jesus vai falar o tempo inteiro no Evangelho. Né? O Evangelho inteiro é isso aí. Ele fala da candeia e do alqueire. E Emmanuel vai dizer que nós devemos ser a candeia, ou seja, aquele objeto de metal ou de barro, em que se colocava o óleo e se acendia e se colocava no ponto mais alto da casa, para que, como Jesus tinha falado, para que todos pudessem ver a luz. Uns iluminando os outros, sem pretender dominá-los. Porque você já faz luz própria, você é feliz. Você é feliz. Ninguém é feliz para alguma coisa. Né? Ninguém é feliz para alguma coisa. Se é feliz, já se chegou no fim de linha disso. E essa coragem para romper, né, com esses processos, porque
uma consequência muito grave da massificação, como o Joana Dias vai se referir, é exatamente a perda do bom humor, a perda do senso de humor. Você perde a alegria de viver, porque você se torna uma máquina dentro de um sistema. Você se torna uma máquina. Eu selecionei aqui um parágrafo, quando ela trata disso, que eu achei belíssimo, eu acho que ele é um pouco de uma síntese de toda essa movimentação, essa elaboração de Joana no livro que nós estamos estudando, né? Deste capítulo, Amor Imbatível, certo? Então, ela diz aqui: a perda do senso de humor, entre outras causas, resulta do estresse e da amargura, do desgaste das emoções e do vazio existencial. O que estamos falando, essa indiferença, essa perda da relação, da vida de relação com o outro, da perda da própria humanidade, gera esse vazio existencial. Colimando em condutas pessimistas, caracterizadas pela revolta sistemática. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Revolta sistemática. Há pessoas que são sistematicamente revoltadas. Rodam, o que é um sistema? É aquilo que roda em vários pontos, mas não muda, não acresce em nada. É um ponto sustentando o outro, mas na verdade você está no mesmo ciclo o tempo inteiro. Então, os revoltados sistemáticos, por mais que você apresente uma causa a eles de obediência, de resignação, de paz íntima, de aceitação, de indulgência, eles não aceitam, eles não querem. Eles, dentro do sistema, dos pontos do sistema deles, eles vão sempre encontrar um motivo para rejeitar a sua proposta. Então, são sistematicamente revoltados. Por quê? Aquele modelo que apresentaram a ele é o modelo que ele queria, mas não é o modelo que ele tem. Então, tudo que ele pretende, tudo que ele quer, é um modelo onde Deus está excluído. Mas consegue alguém viver bem sem Deus? Impossível. Ninguém consegue viver bem desconectado da fonte do amor. Deus é o amor. Joana, Deus é o amor. A fonte total do amor. Então não há como alguém viver bem desconectado. Será uma pessoa, como ela diz, pessimista, triste, né? Então ela diz, caracterizada pela revolta sistemática, a agressividade diante de quaisquer incidentes. Pessoas muito agressivas. Uma pessoa que tem pouco humor, né? O senso de humor anulado praticamente, né? São muito agressivas. Quaisquer incidentes ou pelo desânimo, pelo desinteresse em torno das ocorrências. As coisas estão acontecendo, mas ela não tem interesse para nada. Há um desestímulo para a própria vivência. Olha o comportamento autodestrutivo aí. Né? Descaracterizam-se, então, os valores perante si mesmo, e as aspirações cedem lugar à acomodação rebelde. Acomodado, mas dando estocadas em tudo, em todos. Né? Em todas as pessoas, as piadas contadas naqueles que pretendem ter um senso de humor são sempre piadas ou brincadeiras agressivas que desqualificam, que diminuem, né, a outra pessoa. E se você permitir isso, ingressar nisso, nesse estado, você é contagiado por aquele desânimo, aquele mau humor, aquele desestímulo, aquele pessimismo que a pessoa quer também induzir você a ficar. Né? Então, conspirando contra as estruturas íntimas. Né? Então, é isso aí, amigos. Então, o que se deve fazer nesse caso do mau humor? Buscar o novo da vida. E o que é o novo da vida? É o mais antigo de tudo, o amor. Se você encontra o amor, por qualquer meio que você consiga perceber, alguém onde a sua crítica sistemática não isole, porque ela é feita no nosso psiquismo para isolar. Então você vai, às vezes, levar 10, 15, 20 anos convivendo com a pessoa, da sua família,
no seu trabalho, até você encontrar um erro. Eu não disse, ó, o erro aí. Eu sabia que era, eu sabia que tinha esse defeito. Eu sempre achei isso, né? Porque sistematicamente ninguém é bom. Sistematicamente ninguém tem nenhum valor elevado. Sistematicamente nada presta. Sistematicamente tudo conspira contra você. Sistematicamente é um psiquismo e uma emocionalidade isolada. Então, se você consegue raios para perceber um motivo para traspassar, e aí virão os processos, como nós vimos, depressão, ansiedade, fruto do vazio existencial que Jonas se refere, pessimismo constante, desistência dos processos da vida, olha a autodestrutividade aí aparecendo. Então é necessário que o indivíduo consiga de alguma forma romper com isso. Se ele consegue uma base para romper, né, por algum mecanismo, por alguma ocorrência, ele consegue acreditar em alguém, porque ele não acredita em Deus, mas se ele começa a acreditar em alguém, daí a importância de nós sermos e buscarmos a ser o quê? Autênticos. Né? Buscar a sermos autênticos. Porque estaremos servindo dentro de um processo de ruptura. Não nos esqueçamos, essas pessoas vão nos levar, como vão levar várias pessoas, a um grau de desgaste muito grande. Elas vão extenuar o indivíduo, para o indivíduo desistir delas. Gente, não é brincadeira não. Isso é muito sério que eu estou falando. Elas conduzem o indivíduo a um desgaste tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o indivíduo desiste dela. Tá vendo aí? Aí ela vai dizer, está vendo aí? Aí estou abandonado. Me abandonou. E para isso é necessário você desenvolver uma maturidade muito grande para estar com a pessoa, mas não se permitir impregnar desse esquema mental sistemático, danoso, pessimista, vazio que ela possui. Essa é a ação de amar. Assim fazemos luz. Não é fácil, tarefa difícil, mas é possível. Quantos, depois de muito tempo, já lá depois de décadas, cansados, extenuados, já não suportam mais, abre uma pequena brecha para você então entrar. Mantendo naturalmente a sua proposta, não de disputa para impor um sistema, que seria outra loucura. Você criar um sistema de vencer o outro, longe disso. Senão você também está num esquema sistemático do seu psiquismo e da sua vida. Mas você fará isso pela espontaneidade de amar que lhe faz bem. E que você está facultando o outro também adquirir isso. Ingressar nisso. Para que ele possa se reconhecer fora daquele sistema que ele criou. Retirá-lo desse sistema. Não é algo que vai acontecer de hoje para amanhã. Não é assim. Às vezes demanda tempo. De vez em quando ele vai voltar àquele sistema. Porque ali tem uma medida de segurança para ele. Ali ele se movimenta. Ele sabe das coisas. Tanto que muitos querem sair, mas não conseguem. Terminam voltando. Então é preciso um sobre-esforço muito grande. É preciso mesmo até ter fé. Eu não digo nem fé em Deus, mas ter fé em si mesmo para desenvolver determinadas forças e prosseguir. Se você consegue conduzir a ele ao amor, ele poderá concluir, e você pode ajudar, que apesar dele não crer em Deus, mas ele crer no amor, é a mesma coisa. Porque o amor é a expressão da divindade. Lá na frente um pouquinho, nessa encarnação e outras, ele vai conseguir perceber Deus com a nitidez maior. Mas ele precisa, nesse momento, fazer a ruptura com esse encarceramento mental e emocional e moral em que ele vive. E que estabelece para ele processos muito graves
muito graves, autodestrutivos. Muitas vezes inconscientes, mas são processos autodestrutivos. Então é necessário passar a encontrar motivos de alegria na vida. Isso é fundamental. Motivos de alegria. Às vezes, amigos, é o filho que nasce, que dá aquela volta na cabeça da pessoa, né? Ele passa a ressignificar a vida. É um neto que nasce, olha aí. Ou uma doença que chega. Isso acontece muito. Isso acontece. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, né, que é a Covid. Quantas pessoas após a Covid estiveram ali mal, em quadros muito complexos, não pararam para repensar a vida. Eu mesmo tenho vários amigos que pararam um pouco depois do quadro grave da doença, para repensar. Né? Pararam um pouco para repensar padrões, modelos, pensamentos, sentimentos duros, exigentes. Só para um pouco para pensar. Porque a doença, ela tem também essa finalidade, né? De conduzir o indivíduo a um processo de conclusão pela sua fragilidade. Somos muito frágeis. Somos muito frágeis, muito frágeis. Um vírus elimina a gente. Imagine. E nós achamos que somos alguma coisa. Jesus até diz assim, né? Ele diz assim: todo aquele que se reduzir, se diminuir, será elevado. Todo aquele que se elevar será abaixado. Né? Será posto no ponto mais baixo, para poder lá embaixo ele perceber que a vida ali, e ele precisa recolher o que a vida ali naquele ponto, né, de inferioridade da sua personalidade tem para lhe apresentar. E fazendo este recolhimento, ele vai se transformando e vendo a todos, porque vai precisar de ajuda. Quando você precisa de ajuda, você vê a todos. Não tem jeito, você tem que ir ao indivíduo, pedir, solicitar, rogar, né? Ir a Deus, né? Ir a Deus para poder rogar alguma coisa, porque o seu espírito, né, a sua consciência de profundidade, o reino em você, está lhe dizendo: busque Deus, busque Deus. Né? Não há uma outra forma. Nada do humano pode resolver seu problema aqui agora. Somente Deus. E em espírito, porque temos a consciência de Deus na nossa matriz, né? É nosso Pai, né? Nosso DNA divino. Né? Vai dizer isso, vai mandar essas mensagens, até que você ceda, cansado, extenuado, desconjuntado, para se desenvolver, né? E para crescer. Aí renasce uma outra pessoa, um novo ser, que você passa a ver que esse é o crescimento que você realizou, que você está vendo fazer. É a transformação que você está fazendo. Você está vendo, você está se enriquecendo dela. Então, amigos, eu queria deixar essas breves reflexões. O tema é muito amplo, o capítulo é muito amplo, né? Esses processos autodestrutivos são processos realmente que, quando nós nos ajustamos a essa massificação, a essa perda do senso de humor, né? Ali já estabelecemos uma vivência muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. A Madre Teresa foi interrogada nessa ocasião: qual é o maior defeito da alma humana? Ela diz: o mau humor. E ela tem razão. Porque a vida física já traz para o espírito várias dificuldades. O espírito vai sair da vida física porque o físico, o nível, o mundo material corporal não faz parte da realidade de espírito. Um dia não terá mais reencarnações em corpos físicos, em mundos materializados, né? Jesus veio por exceção, porque precisava trazer a mensagem do amor e gravar essa mensagem no planeta. Então, não pode ser qualquer um, tinha que ser ele mesmo, né? Aquele que era portador do amor incondicional. Quem tem amor incondicional? Ninguém. Tinha que ser ele mesmo, né? Então, nesse sentido, essas rupturas, elas precisam ser vistas. Então, Jesus trouxe isso. Ele diz assim:
vejam aqueles que têm olhos de ver e ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. Parece uma redundância, né? Mas era a mensagem dele, para que nós não ficássemos aprisionados em nós mesmos, nos nossos interesses, no nosso egoísmo, numa falsa ideia de superioridade, que não existe. Uma falsa ideia de superioridade que não existe. Né? Então, amigos, vamos zelar pela nossa integridade psíquica. Estamos dentro de uma pandemia complicada, grave, com várias repercussões sociais, morais e espirituais. Né? O planeta passa por um processo de mudança espiritual, de categoria espiritual. Então, este passado nosso está todo sendo derramado agora. Então, estamos vendo essas absurdidades todas, né? Um materialismo grave, duro, mas estamos também recebendo muita ajuda espiritual nós estamos recebendo, porque esse é o momento onde a espiritualidade já sabia, a espiritualidade elevada se preparou enormemente para os suportes, para os apoios, aqueles que estão desencarnando as levas. Uns ficarão no planeta, outros já não ficarão mais, não ficarão, porque não realizaram não fizeram a escolha pelo bem. Não há mais tempo de fazer isto no momento. São graves, muito duros os corações ainda, então isso terá que ser feito num planeta de provas e expiações, mas lá atrás, para onde esses espíritos serão recambiados, né? Vamos torcer para estarmos no grupo dos que vão ficar, porque bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Tomara que sejamos herdeiros, fiquemos no grupo dos herdeiros. Então vamos estabelecer paz íntima, mansidão, né? Mansidão, que é a calmaria dos vulcões internos em cada um de nós, proveniente dessas falsas, equivocadas ideias de superioridade. Nós somos muito frágeis. Nós precisamos muito de Deus. Deus sempre, Deus o tempo inteiro. Por mais intelectualizado que nós possamos ser, a intelectualidade deve servir ao amor. Espírito de verdade, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, devemos nos instruir a cada um de nós, a nós mesmos, das coisas espirituais, para que nós possamos amar melhor. Cumprir o primeiro ensinamento aí do Espírito de verdade, que coordenou esse processo todo de trazimento do Espiritismo para a Terra, né? O orientador de nosso querido Allan Kardec. Então são essas breves reflexões, bons estudos, obrigado a todos que nos acompanham aqui nessa palestra, em especial aos queridos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Muita paz a todos.